depois vem um outro checklist que diz manipulação de alimentos. Nesse checklist de manipulação de alimentos, onde a gente vai começar a olhar toda a parte operacional. Então ele está subdividido em recebimento, em armazenamento, em equipamentos e utensílios, distribuição de refeições, envase de alimentos, transporte de alimentos e higienização e DML. Então aí aqui a gente tem a parte mais importante para nós, não que a outra não seja, mas é porque aqui a gente começa a entender aonde a gente vai atuar, por onde a gente vai começar, porque aí a gente vai colocar o que é mais importante, o que é mais crítico lá no nosso plano de ação. E aqui, olha só, um setor que a gente até se esqueceu dele, que é a área externa. A área externa é muito importante, a gente precisa conhecer a área externa do local. Por quê? Porque ali pode ser que dali venham grande parte dos nossos contaminantes. Por exemplo, será que é de terra o local? Será que é pavimentado? Será que tem entulhos nessa área? Será que outras pessoas deixam lixo espalhado? E os roedores, os insetos? Então a gente precisa conhecer essa parte. E aí entra aqui também o controle de pragas, resíduos e abastecimento de água. Por que é importante também conhecer tudo isso aqui? Porque depois que a gente fez tudo isso, nós vamos ter dados suficientes para montar um documento exigido pela legislação, que é chamado Manual de Boas Práticas de Fabricação. Com todos esses checklists, você consegue fazer o Manual de Boas Práticas. E o Manual de Boas Práticas, ele contempla toda a estrutura física, procedimentos operacionais e a documentação referente a controle de pragas, higienização de caixa d'água, procedimentos operacionais diversos. Então esse é outro tema a gente tratar no nosso próximo encontro. Um outro item que a gente da Atento trabalha é com a segurança dos colaboradores, segurança do trabalho. Não é nossa responsabilidade, a gente não vai interferir diretamente nisso, mas cabe a nós sabermos se aquele estabelecimento, os colaboradores estão seguros, estão trabalhando de forma segura, porque aí a gente pode orientar o nosso cliente no que ele precisa. Uma coisa que eu acho muito importante da gente fazer é a gente entregar um pouco mais do que o cliente está esperando. É a gente fazer diferente. A gente mostrar para o cliente que a gente está do lado dele, que a gente é parceiro de verdade. Então, às vezes, o cliente, nossa, nem estava esperando isso. Aqui é um ponto muito importante, que depois a gente vai tratar em outro momento oportuno também, especificamente sobre isso. E o último checklist é o controle de qualidade de documentos. Aqui está listado todos os documentos, a princípio, que aquele estabelecimento precisa ter. Então, a gente vai marcar para ver se já tem algum documento ou se nós vamos ter que fazer tudo que está do zero. Bom, vamos lá, só preenchendo um checklist aqui. O que tem no checklist? O título, checklist para edificações e instalações. Você vai preencher com o nome da empresa, o seu nome como consultor. Aí aqui você vai colocar qual que é a área, né, que você está de acordo com aquele levantamento que você colocou. Aqui você vai numerar 1, recebimento, 2, cocção, 3, e aí aqui você pode colocar o número. Eu separo a área de setor da seguinte forma, porque a gente trabalha muito com locais grandes e indústrias, né? Então você tem uma área, vamos pensar num lugar que você vai, vamos ver se dá certo, supermercado. O supermercado,
você tem uma área que é um galpão. Dentro daquela área, você vai ter, por exemplo, no andar de cima, uma área. Lá você vai ter vários setores. O andar de baixo é outra área. Talvez ele tenha uma terceira área. Você não chegou a pegar isso, mas lá o Rio Vermelho, por exemplo, ele tinha uma casa, um anexo, que tinha uma casa onde ele tinha depósito, funcionava refeitório. Então lá era outra área com outros setores lá dentro. Então, às vezes, tem locais que dá para fazer isso, por exemplo, indústria. Indústria tem um galpão aqui, um galpão de cá, outro de cá. E em cada galpão tem um monte de setor lá dentro. Por isso que eu uso área. Então, nem sempre a gente vai utilizar a área aqui. Lá no buffet, que é uma cozinha menor, você só vai direto para o setor. Aí aqui você vai colocar, que não tem, põe um tracinho. Para eu identificar, quem for usar esse checklist, quando não tem nada escrito, ele fica pensando, será que ele esqueceu? Se você coloca o tracinho aqui, ele já viu que você não esqueceu, porque não tem. Aí você já vai direto para o setor. E se tiver subsetor, que você tenha que fazer diferente, vamos pensar aqui como seria o setor e subsetor. Por exemplo, aqui o escritório da Atento. O escritório da Atento, ele é um setor, escritório da Atento. Mas lá dentro, a gente tem subsetores. Você tem, vamos pensar em departamentos. Departamento de marketing, que é o da Rayane, o departamento técnico, que estão nos outros computadores, e de cá o departamento financeiro, que é administrativo. O que acontece? Se você tiver que fazer um relatório de estrutura, você vai pegar o setor de cá, que é tudo igual. O piso, o teto, a parede é o mesmo, só que você tem dois subsetores lá dentro. Você tem o de marketing e o técnico. Aí, mas você vai usar um só. Você vai colocar... Aí a gente vai ter que ver como que a empresa chama aquele local. Ou já colocar logo aqui os subsetores. Então, vai depender muito do jeito que a empresa nomeia os seus setores e subsetores. Que aí você poderia colocar já direto aqui, setores. Marketing e técnico. É tudo igual lá dentro. Aí você vai para outra área, que é a de cá. É Atento também. Só que é o setor administrativo financeiro. É tudo diferente. O piso, as paredes são todas diferentes. Então essa é a diferenciação que a gente faz aqui. Então a gente tem que olhar o que é parecido, o que está no mesmo ambiente onde a estrutura física é a mesma, e a gente colocar os nomes aqui na frente. Aqui, o nosso checklist foi feito de forma que a gente possa fechar e dar uma nota para esse cliente. Essa nota é em percentual e esse percentual vai determinar se esse cliente é A, B ou C. O A é o cliente que já está apto para receber um selo de segurança de alimentos, ele tá muito bom. O B é aquele que está na fase de implantação. Ele está bom, mas ainda faltam bastante coisas. E o C está muito ruim. Isso não é, essa nota não é a gente que dá, é o percentual que vai determinar aqui. Por isso a importância de marcar todos os quadrinhos. E marcar se sim, se não, se é parcial ou se não se aplica. Então, as nossas perguntas, eu não sei como que a gente vai poder explicar isso melhor, mas as perguntas são sempre para serem respondidas assim, ó, eu vou ler uma. Ambiente livre de gases, fumaça e condensação de fungos? Então, sim. Quando eu respondo todas as perguntas com sim, quer dizer que o cliente está indo bem. Então, ele foi feito para ser respondido tudo no correto, tá? Porque senão eu vou dar uma nota errada. Acho que isso nem precisa de ser dito, talvez. Mas acho que isso é importante, não sei. Se você tiver alguma dúvida na hora de preencher, ou viu que tem alguma coisa que não está adequada, uma pergunta que não está adequada, marca e fala pra gente. E aqui, se der para comentar nesse espaço, bem, se não, sempre ter um caderninho para anotar dúvidas do checklist 04, tenho dúvida no item 1, no item 5, no item 10,
ou comentários a serem feitos, o que eu quero esclarecer.